quando o presidente russo Vladimir Putin e o presidente chinês Xi Jinping foram exibidos juntos no desfile do Dia da Vitória na Rússia, enviando uma mensagem clara ao mundo. Rússia e China são aliados. Essa aliança é forte e o mundo ocidental precisa se preocupar. Porém, essa mensagem é enganosa. A realidade é bem diferente. Putin está paranoico com a China e o que ela realmente quer da Rússia. Arquivos secretos do Serviço Federal de Segurança revelaram que Xi não é aliado próximo de Putin. A China tem um plano secreto para destruir a Rússia por dentro, enquanto Xi trabalha para encurralar Putin em um canto do qual ele não pode escapar. Segundo o New York Times, que relatou em 7 de junho ter obtido um documento secreto publicado para circulação interna no Serviço Federal de Segurança da Rússia, ou Serviço Federal de Segurança. Segundo o Times, o documento revela uma unidade secreta dentro do Serviço Federal de Segurança. Isso se refere à China como o inimigo e está alertando contra os esforços de Pequim para infiltrar mais de seus espiões no território russo. Esta unidade rotula a China como uma séria ameaça à segurança russa, alegando que a China está trabalhando para obter tecnologia militar sensível e enfraquecer a posição da Rússia no exterior, visando se fortalecer posteriormente. Acadêmicos chineses preparam, através de espiões, a reivindicação de território russo. De acordo com o Serviço Federal de Segurança, espiões chineses utilizam a Rússia para obter informações sobre armamentos ocidentais, beneficiando-se indiretamente da guerra na Ucrânia, ao roubar informações que a Rússia obteve sobre as armas usadas contra ela pela Ucrânia, e usando uma combinação de centros de pesquisa e fazendas de mineração. O documento alerta que a China está sabotando os esforços da Rússia para controlar mais do Ártico, o que é muito significativo. Este documento de 8 páginas evidencia que a relação entre Rússia e China não é tão amigável quanto ambas as nações tentam retratar. Para o mundo, os dois países têm uma parceria sem limites. Porém, nos bastidores, a China trava uma guerra de espionagem contra a Rússia, visando explorar seu suposto aliado, em um momento em que a guerra na Ucrânia enfraqueceu Putin. A pergunta óbvia precisa ser feita. O documento obtido pelo The New York Times é real? É impossível afirmar com certeza, mas o Times alega ter feito o possível para autenticar o documento. Relata ter recebido o documento da Aras Leaks, um grupo de cybercrime que não revela como ou de onde obteve o documento. Isso não deveria ser uma surpresa. Revelar tal informação permitiria à Rússia corrigir as vulnerabilidades exploradas pela Aras Leaks para obter informações sensíveis. O Times também diz que compartilhou o documento com 6 agências de inteligência ocidentais, todas as quais afirmam ser autêntico. Este não é um documento antigo, também. Embora não haja data fornecida nas 8 páginas, o Times diz que o contexto sugere que foi escrito no final de 2023 ou início de 2024. Rússia e China jamais confirmarão a legitimidade do documento. Nenhum deles respondeu a um pedido de comentário do New York Times antes de publicar sua história. No entanto, o Times, ao conversar com tantos especialistas, todos confirmando que o documento parece autêntico, nos diz uma coisa. Recebemos a visão mais detalhada de como a Rússia realmente enxerga a China nos bastidores. Essa visão é explosiva simplesmente porque Rússia e China parecem ser aliados muito próximos. Para o mundo exterior, a China se mostrou um dos aliados mais fervorosos da Rússia durante a invasão ilegal de Putin à Ucrânia. A posição oficial de Pequim sobre a guerra na Ucrânia é principalmente neutra, com a China expressando várias vezes seu desejo de paz. Em abril de 2024, um porta-voz do Ministério das Relações Exteriores da China afirmou que o ministro Wang Yi espera ver um cessar-fogo antecipado na Ucrânia. Isso ocorreu um ano antes do início das negociações para um cessar-fogo. Apesar do discurso sobre querer o fim da guerra, a China tem apoiado significativamente Putin em sua luta. Certamente está comprando bastante petróleo russo, apesar das sanções ocidentais projetadas para tornar quase impossível para a Rússia vender esse petróleo. Segundo o Conselho Atlântico, a China tem usado as sanções ocidentais para adquirir quantidades recordes de petróleo da Rússia e do Irã. Só em 2023, Pequim economizou mais de 10 bilhões de dólares em compras ilícitas, dando a Putin dinheiro para financiar sua máquina de guerra. Mesmo aqui, um equilíbrio começa a se estabelecer na relação China-Rússia. Putin preferiria receber mais pelo seu petróleo.
A China aproveita a difícil situação financeira da Rússia e compra o petróleo de Putin a preço reduzido. Mesmo em aliança, a China está mudando o equilíbrio de sua relação com a Rússia a seu favor. Até o final de 2023, a CNN informa que a Rússia se tornou o maior fornecedor de petróleo da China. Isso mostra que Pequim está disposta a explorar seu aliado russo, mesmo financiando Putin. A China também pode reduzir a compra de petróleo. Em março, a Reuters relatou que estatais chinesas reduziram compras de petróleo russo por receio de sanções ocidentais. O vínculo Rússia-China é mais frágil do que parece, bastando dinheiro para a China se afastar da Rússia. Ainda assim, a Rússia tem se beneficiado de sua relação com a China de outras maneiras. No dia 31 de março, a Comissão de Revisão Econômica e Segurança Estados Unidos da América, China, Comissão de Revisão Econômica e Segurança Estados Unidos da América, China, delineou a posição em constante evolução da China sobre a invasão da Ucrânia por Putin. Apesar dos pedidos de paz, a Comissão de Revisão Econômica e Segurança Estados Unidos da América, China, afirma que a China continua disposta a vender produtos para a Rússia, permitindo que Putin siga com sua guerra. Esses produtos incluem germânio, antimônio e gálio, minerais críticos que a Rússia pode usar para construir drones e mísseis. A China sabe exatamente o que está fazendo aqui. A Comissão de Revisão Econômica e Segurança Estados Unidos da América, China, afirma que Pequim proibiu a venda desses materiais para os Estados Unidos da América em dezembro de 2024, por citar suas potenciais aplicações militares como o motivo. Pequim parece não ter nenhum problema ao vender os mesmos materiais para a Rússia. Novamente, vemos o que parece ser a China trabalhando com a Rússia nessas vendas, mas vendas é a palavra-chave. A China não está dando esses raros materiais de dupla utilização de graça. Ele está lucrando com a demanda de Putin por mais mísseis e drones, drenando recursos da economia russa. O mesmo se aplica às compras de petróleo da China. Pequim está investindo bilhões de dólares na Rússia ao adquirir o petróleo de Putin. Em novembro de 2024, a China foi a maior compradora de combustíveis fósseis da Rússia, representando 40% das vendas e enviando 5,71 bilhões. De acordo com o Centro de Pesquisa em Energia e Ar Limpo, essa é a maneira de Putin. Mas, novamente, vemos exploração. A China está gastando menos nesses combustíveis fósseis do que gastaria, se não fosse pelo desespero criado em Putin pelas sanções do Ocidente. Indiretamente, a Rússia perde ao fazer da China seu maior cliente de petróleo. Esse é o delicado equilíbrio que a China atingiu em sua alegada parceria ilimitada com a Rússia. Em dezembro de 2024, o Conselho de Relações Exteriores, ou Conselho de Relações Exteriores, deixou claro a abordagem da China para a Rússia, pelo menos na frente comercial. Os líderes da China veem na Rússia uma oportunidade estratégica transacional, não uma conexão emocional, disse o Conselho de Relações Exteriores. Também afirmou que a China não confia profundamente na Rússia e apenas negocia com ela atualmente. Porque os objetivos mais amplos de Putin, de se opor à hegemonia ocidental, se alinham com os da China. Isso está longe de ser uma parceria sem limites, que tanto a Rússia quanto a China afirmam ter. Segundo o New York Times, um explosivo memorando vazado do Serviço Federal de Segurança revela a existência de muitas limitações em vigor. Você tem a liderança política e esses caras apoiam o reatamento com a China, afirma Andrei Soldatov ao The Times. Soldatov, especialista em serviços de inteligência russos, vive exilado no Reino Unido. Os serviços de inteligência e segurança são muito desconfiados, como deveriam ser. Todos os sinais apontam para a China usando a Rússia para se fortalecer enquanto enfraquece a posição de Putin, e a Rússia sabe disso. O documento revela que a Rússia criou um novo programa de contra-inteligência chamado Entente-4, apenas 3 dias após Putin lançar sua invasão à Ucrânia em fevereiro 24, 2022. Segundo o New York Times, a Rússia usou esse codinome como uma referência irônica à crescente amizade com Pequim. Mas por trás da piada havia uma preocupação séria. Entente-4 existe para impedir que os espiões da China minem os interesses russos nos palcos local e global. O timing revela tudo. Quando Putin invadiu a Ucrânia, especialmente após sua operação militar especial inicial falhar, e a Rússia ser forçada a uma guerra de atrito, ele desviou quase todos os seus ativos militares e de espionagem para lá.
Em 2023, a Ucrânia afirma ter descoberto 47 redes de espionagem russas operando em seu território, segundo a Reuters. A maioria dos espiões russos está na Ucrânia, o que significa que Putin tem poucos recursos para monitorar as atividades da China. A 4.000 milhas de distância de Moscou, a China não tem esse problema. Está se aproveitando desse fato, e a Intente 4 sabe disso. Desde que Putin lançou sua invasão, o Times diz que o Serviço Federal de Segurança observou uma enxurrada de esforços de inteligência chineses dentro do território russo. A China certamente possui espiões operando na Rússia, mas não necessariamente centenas deles. Em vez disso, a China intensificou seus esforços para recrutar oficiais russos, jornalistas, cientistas, empresários e outros próximos ao centro de poder de Moscou. A Rússia tentou contrariar todas essas ações através do Intent 4, revela o New York Times. Segundo o documento, o Serviço Federal de Segurança orientou seus oficiais a conter a ameaça representada pela China para impedir o repasse de informações estratégicas cruciais aos chineses. Reuniões presenciais foram realizadas com cidadãos russos que trabalhariam de perto com a China para entregar um aviso. A China pode ser nossa amiga, mas fique atento a qualquer tentativa de seus novos parceiros de obter informações sensíveis. Tudo isso nos leva a uma questão-chave. O que tanto preocupa a Rússia? Segundo o documento vazado, a Rússia deve enfrentar 3 grandes problemas com seu aliado chinês, todos previamente mencionados no vídeo. Armas ocidentais inteligentes, China reivindica território russo e ártico. De acordo com o New York Times, a China busca aprender o máximo sobre as armas ocidentais usadas contra a Rússia. De acordo com o Times, oficiais de empresas de defesa e institutos de inteligência chineses começaram a inundar a Rússia logo após as tropas russas invadirem a Ucrânia. O documento do Serviço Federal de Segurança detalha exatamente o que a enxurrada de oficiais e agentes de inteligência busca aprender, segundo a publicação. Pequim está particularmente interessada em informações sobre métodos de combate com drones, modernização de software e formas de combater novas armas ocidentais, segundo o documento. A China parece estar tentando aprender o máximo sobre aviação, área em que ficou atrás da Rússia por décadas, segundo o New York Times. A prioridade de recrutamento é para ex-funcionários de fábricas de aeronaves, institutos de pesquisa e funcionários atuais, que estão insatisfeitos com o fim do programa de desenvolvimento do Plano Ecrana pelo Ministério da Defesa russo ou enfrentando dificuldades financeiras, segundo o relatório vazado. Não está claro se a China está contratando cientistas russos para empresas chinesas, obtendo acesso direto a seus segredos, ou os virando para que continuem trabalhando para a Rússia enquanto vazam informações para a China. De qualquer forma, isso é péssimo para Putin. Quanto mais a China aprende com a Rússia, mais forte ela fica. A China também tem um longo histórico de agir dessa maneira. Segundo o United States Naval Institute News, em outubro de 2015, a modernização militar da China ocorreu principalmente através da clonagem de sistemas de armas americanos. O F-35 e os veículos de combate não tripulados Grumman X-47B têm equivalentes chineses, diz a United States Naval Institute News, assim como muitas outras armas dos Estados Unidos da América. Estamos presenciando a China tentar clonar armas russas atualmente. É uma possibilidade. A China está atraindo cientistas russos para aproveitar sua expertise na construção de armas semelhantes às usadas pela e contra a Rússia, visando beneficiar o exército chinês. A China pode estar usando essa tática também porque não está tão preparada para a guerra quanto muitos acreditam. De acordo com um relatório da CNN e um documento da RAND de fevereiro de 2025, a China não é tão forte quanto parece. Segundo a RAND, os avanços na modernização militar da China visam principalmente fortalecer o apelo e a credibilidade do governo do Partido Comunista Chinês. O Exército de Libertação Popular dedica 40% do tempo de treinamento a questões políticas. Isso importa porque a China provavelmente sabe que seu exército não é tão forte quanto parece. Ao recrutar e empregar cientistas russos, está obtendo mais segredos. Isso pode transformar um acúmulo militar focado principalmente em volume em um que torna a China uma verdadeira ameaça global. Uma ameaça capaz de intimidar até a Rússia, caso a parceria ilimitada venha a ruir. Fortalecer o exército chinês é a principal razão pela qual os espiões de Pequim estão atuando na Rússia.
Mas é a segunda razão que mais pode preocupar Putin. O New York Times sugere que o relatório vazado insinua que a China está usando sua crescente rede de espionagem para legitimar as reivindicações chinesas sobre terras russas. Putin e Xi usam a história para fazer reivindicações contemporâneas. A guerra na Ucrânia é baseada na crença de Putin de que, por razões históricas, a Ucrânia não deveria existir como nação soberana, que ele usa para afirmar que russos e ucranianos são um só povo. Similarmente, Xi utiliza a história para embasar a alegação chinesa de posse sobre todo o Mar do Sul da China. Segundo a United States Naval Institute, estudiosos chineses rastreiam as reivindicações da China sobre esse mar até a dinastia Qin, 221 a.C., 220 d.C. Supostamente, a fronteira marítima completa foi estabelecida durante a dinastia Qing, 911 a 1644 d.C. Assim, ambos os líderes usam a história para respaldar suas duvidosas reivindicações territoriais. Documento vazado do Serviço Federal de Segurança indica que a Rússia teme que a China esteja prestes a usar essa tática contra Putin. Segundo o New York Times, as duas nações compartilham uma fronteira de 4.210 quilômetros. E que nacionalistas chineses têm problemas com um tratado do século XIX, onde a Rússia anexou partes da China que se tornaram a moderna Vladivostok. Segundo o Serviço Federal de Segurança, alguns acadêmicos chineses estão sendo mais assertivos em seus apelos para recuperar territórios russos. Segundo o New York Times, Pequim estaria buscando vestígios de antigos povos chineses no extremo oriente russo e pretende usar o que descobrir para influenciar a opinião local nessas áreas. Novamente, há indícios de que isso pode ser verdade. Em agosto de 2023, a China divulgou um mapa nacional que substituía nomes russos por chineses para vários locais no extremo oriente da Rússia, segundo o New York Times. Isso foi uma dica para a Rússia e a Serviço Federal de Segurança. A China pode estar buscando reivindicar essas áreas por razões acadêmicas. A Rússia, enfraquecida pela guerra na Ucrânia e explorada economicamente pela China, que se fortalece militarmente, pode não conseguir resistir. Faça prevenção com cidadãos russos envolvidos nas atividades citadas. O documento vazado ordena a restrição da entrada de estrangeiros no país como medida de influência. Em suma, não deixe a China usar as mesmas táticas da Rússia para ganhar influência em países como Ucrânia, Moldávia e Geórgia contra Putin. Por fim, há a questão do Ártico, que não é a única preocupação do Serviço Federal de Segurança. O memorando vazado indica que a China está criando novas estratégias para aumentar sua influência na Ásia Central e estabelecer uma base de poder no Ártico. Na época da publicação do documento, o Serviço Federal de Segurança já alertava que a China havia implementado sua nova estratégia no Uzbequistão. Afirma-se que a estratégia está relacionada à ajuda humanitária, sem fornecer mais detalhes. Ainda assim, há uma clara preocupação para Putin. O Uzbequistão, como muitos países da Ásia Central, já esteve sob influência soviética. O New York Times diz que Putin quer recuperar essa influência. Ações da China para aumentar sua influência na região prejudicam essas ambições. Porém, o Ártico é o que mais preocupa Putin. O derretimento do gelo no Ártico, devido às mudanças climáticas, traz um efeito colateral estranho: novas oportunidades econômicas. Como The Economist observou em janeiro de 2025, o volume de gelo no Ártico caiu 70% desde os anos 1980. E o primeiro dia completamente sem gelo do território está previsto para ocorrer antes de 2030. A Rússia vê uma oportunidade aqui. Com menos gelo, aumentam as chances de navegar por rotas comerciais antes inacessíveis no Ártico. A pesca também promete um boom econômico, com espécies como o bacalhau do Atlântico migrando para os mares de Bering e Barents devido ao aquecimento das águas. Mas são as rotas de navegação emergentes que Putin realmente quer controlar. 3 novas rotas se abrirão no Ártico à medida que mais gelo derrete. A rota do Mar do Norte, que margeia a costa russa e liga os 2 mares citados, é a mais relevante. Além disso, há a passagem noroeste ao longo da costa norte-americana e a rota marítima transpolar, que passa pelo Polo Norte. Essas rotas marítimas reduziriam o tempo de viagem dos navios entre Ásia, Europa e América do Norte,
impulsionando o comércio. Bilhões de dólares seriam injetados nas economias dos países com controle sobre essas rotas, e a Rússia quer esse controle. A China sente que pode aproveitar esse fato para forçar a Rússia a depender ainda mais de Pequim. O Serviço Federal de Segurança adverte que as sanções podem prejudicar a capacidade da Rússia de manter sua infraestrutura envelhecida no Ártico, especialmente na rota do Mar do Norte, devido ao impacto econômico. Quem melhor do que a China para intervir e melhorar essa infraestrutura? A Rússia poderia tentar usar seu poder econômico para endividar a Rússia por meio de projetos de infraestrutura. A Rússia prefere controlar diretamente uma rota comercial emergente sobre a qual está ganhando influência. Temos uma complexa teia chinesa aqui, enfraquecendo a Rússia ao tirar proveito da guerra na Ucrânia para criar vulnerabilidades econômicas. Vemos isso no que a China está tentando fazer no Ártico, como o High North News relatou em outubro de 2024. A empresa russa de gás natural liquefeito Novatek já mudou para usar uma empresa chinesa para ajudar em um de seus principais projetos no Ártico, após perder o apoio da empresa americana Baker Hughes. Acrescente a isso, a China já está se beneficiando da Rússia, adquirindo combustíveis fósseis a preços menores e lucrando com a venda de minerais raros para os russos. E há o lento desgaste do poder econômico russo em favor da China. Soma-se a isso a Rússia, cooptando oficiais e cientistas russos para obter segredos militares, e acadêmicos chineses buscando justificativas históricas para futuras anexações territoriais. Putin enfrenta um grande problema do qual pode não conseguir escapar. O relatório do Serviço Federal de Segurança alerta que perder o apoio chinês na guerra da Ucrânia seria pior do que enfrentar as ações da China para enfraquecer a Rússia internamente. Independente da escolha de Putin, ele sai perdendo. Esse é seu maior problema. Se você pensa que a Rússia ainda está vencendo na Ucrânia ou geopoliticamente, está equivocado. Em nosso vídeo, examinamos as grandes falhas da Rússia na Ucrânia e explicamos os motivos. O que gerou tantas oportunidades para a China inicialmente? Assista ao vídeo hoje e inscreva-se no The Military Show para mais comentários sobre a relação em constante evolução entre China e Rússia.